Vamos agora ver o chamado princípio de Le Chatelier. O que ele diz? Diz que se uma reação estiver em equilíbrio e a gente fizer uma perturbação, como por exemplo, uma variação de temperatura do meio reacional, ou uma mudança nas concentrações de reagentes ou produtos, o equilíbrio, né, ele vai se alterar de maneira a minimizar essa perturbação que foi realizada. Então, vamos começar pela temperatura, né? Então, o efeito da temperatura, ele vai depender se a reação direta é endotérmica ou exotérmica, e a reação inversa vai ter o comportamento oposto da reação direta. Então, imaginar o seguinte, se o sistema, ele sempre vai buscar minimizar ou reduzir o efeito, tá? Então, se a reação direta é endotérmica e a gente aumenta a temperatura, né? O que vai acontecer? O que significa ser endotérmica? Significa que absorve calor. Então, se eu aumentar a temperatura e a reação direta é endotérmica, então ela vai favorecer a ocorrência da reação direta e vai deslocar na direção dos produtos. Por quê? Porque esse deslocamento vai consumir parte do calor fornecido. Então, é isso que a gente diz que ele minimiza, né? E se a reação for exotérmica e a gente diminuir a temperatura, o que vai acontecer, né? A reação direta, ela for exotérmica, ela não vai para deslocar para o sentido dos produtos, porque se ela é exotérmica, ela vai gerar aquecimento, vai ter um aquecimento autogerado na reação, se ela deslocar na direção dos produtos, e se eu já estou aumentando a temperatura, se deslocasse para a direção dos produtos, estaria aumentando, né? Estaria magnificando esse efeito, essa perturbação que a gente fez. Então, se a reação direta é exotérmica, vai deslocar no sentido dos reagentes. Porque se a direta é exotérmica, a inversa é endotérmica. Entendeu? Então, aumentando a temperatura, sempre vai para a direção que é endotérmica. Basta a gente lembrar disso também, né? E vice-versa, tá? Aqui tem um exemplo também, ó. Então, onde é que eu vejo se é endotérmica ou exotérmica? No sinal do ΔH da reação, né? Então, essa reação aqui, esta daqui. A reação direta, ela tem um ΔH positivo, ou seja, ela é endotérmica. Então, quando a gente aumenta a temperatura, vai mais ainda para a direção dos produtos. E quando desloca na direção dos produtos, aumenta a concentração do produto e é ela que está no numerador. Então, aumenta o valor da constante de equilíbrio, quanto maior a temperatura, né? E vice-versa, quando desloca para a direção dos reagentes, isso diminui a constante de equilíbrio, tá? Enfim. Então, mas sempre lembrando dessa regra aqui. Aumento de temperatura favorece o sentido que for endotérmico, tá? E diminuição de temperatura favorece o sentido que é exotérmico. Por quê? Porque vai para o sentido que libera calor. Se você já diminuiu a temperatura, o sistema ele mesmo vai gerar calor para manter a temperatura inicial. Então, basta lembrar dessa regra básica. E a outra perturbação importante é a variação na concentração de reagentes ou produtos. Então, por exemplo, aqui, vamos usar como exemplo aqui a reação da amônia, de síntese da amônia. Então, se a gente diminuir a concentração do produto em relação. Estava em equilíbrio, você retirou o produto, forma mais produto. Então, desloca para a direção, né, da formação do produto. Agora, se a gente chegar num sistema em equilíbrio e colocar mais amônia, você está colocando mais, né? O que acontece? Volta para a direção dos reagentes. Então, é basicamente isso que está resumido aqui, né? Assim, entender o efeito do princípio de Le Chatelier pela variação de concentrações de reagentes ou de produtos, né? A gente não tem que ficar avaliando algum valor, algum sentido de alguma grandeza termodinâmica, né? E
basta a gente considerar, né, apenas essa. O que você está aumentando, o que você está diminuindo. Então, a reação está em equilíbrio. Você colocou mais reagente, vai na direção de consumir reagente, ou seja, vai aumentar o produto. Você diminuiu o produto, vai na direção de restaurar o produto, uma vez que diminuiu, né? E vice-versa. Então é isso. Tchauzinho.